voltar a falar agora com Pedro Neville, que está acompanhando a manifestação em frente à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Alerj. A situação já teve muito tensa, depois se acalmou. E agora, Pedro, como é que está a situação em frente à Assembleia? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Maria. Boa tarde a todo mundo que acompanha o estúdio. Mais uma vez, está bem mais tranquilo. Que bom. A gente vê que o protesto continua, mas em número reduzido em relação ao auge, que foi lá por volta do meio-dia, 1h da tarde, mas ainda tem gente aqui ocupando a 1ª de março, essa rua que fica em frente à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Algumas pessoas ainda se revezavam até bem pouquinho, até uns 5 minutos atrás, aqui no carro de som. Havia 3 carros de som aqui. Nesse momento, só um, mas está bem mais tranquilo realmente do que foi ali por volta do meio-dia, 1h. E há pouco a gente trouxe a informação aqui na Globo News, aqui dentro do Estúdio I, no momento em que um representante dos manifestantes foi ao carro de som e disse que houve um acordo com o presidente da Alerj, no sentido de, antes de cada votação dessas medidas, esse pacote de medidas para poder reduzir o déficit do Estado, vai ter uma reunião entre deputados e também sindicalistas. Além disso, na próxima terça-feira, ficou acordado que os sindicalistas vão levar uma lista de sugestões aos deputados. Então, é assim que transcorre a manifestação nesse momento. E para relembrar, o pessoal que não acompanhou, a gente vem transmitindo desde as 10 horas da manhã esse protesto. Por volta do meio-dia, a situação ficou muito tensa aqui, depois de 2 horas de manifestação pacífica na maior parte do tempo. Alguns manifestantes tentaram derrubar a grade. Outros tentavam evitar isso. Entre eles mesmo, houve uma divisão. Parte tentava derrubar a grade que separava a manifestação da Alerj e outros manifestantes tentavam e até suspendiam de volta a grade. Ficou nesse cenário até que 1h a grade foi ao chão definitivamente. E a Polícia Militar, que está aqui com 9 batalhões e também batalhão de choque, reagiu lançando bombas de efeito moral. A gente tem até imagens aí para mostrar, recuperando dessa confusão que aconteceu aqui no fim da manhã, começo da tarde. Gás lacrimogêneo, spray de pimenta, bala de borracha, inclusive uma bomba estourou bem perto de onde estava um manifestante. A gente mostrou isso ao vivo. A gente mostrou também que esse manifestante caiu no chão e foi acudido, foi socorrido por outros integrantes do protesto que o levaram para um socorro. Por cerca de 40, 50 minutos, até mais, as bombas eram ininterruptas. A cada menos de 1 minuto a gente escutava barulho de bomba, gás lacrimogêneo, as pessoas se dispersaram. Depois se reagruparam com gritos de fora pesão. Eles inclusive, aqui, Maria, só para a gente situar, quem participa desse protesto são, grande parte, servidores do Estado do Rio, principalmente servidores da segurança, que chegaram a condenar os policiais que estavam defendendo o prédio da Alerj. Em um determinado momento, eles, em coro, disseram segurança de bandido, querendo provocar, então, os policiais militares que faziam o cinturão de segurança aqui na Alerj. Depois de um tempo, e aí, eu estou dizendo aí mais de 1h desde que começou a confusão, houve uma reunião entre um representante do policiamento da Alerj, ali o pessoal que estava contendo os manifestantes, e também um grupo de manifestantes. Eles então entraram em um acordo. Desde então, isso já faz 1h, não há novas explosões. A gente tem agora o Rodrigo Carvalho lá dentro da Assembleia Legislativa do Rio para contar como é que anda essa sessão de hoje. Rodrigo. Não sei se o Rodrigo Carvalho conseguiu ouvir o nosso Pedro Neville. Você tem imagens aí à direita do seu vídeo dentro do plenário. Rodrigo Carvalho, você está me escutando, Rodrigo? Vamos ver se eu consigo restabelecer aí a comunicação com o Rodrigo Carvalho, que está acompanhando. Vocês veem que as discussões estão começando ali dentro do plenário. Rodrigo, está me escutando? Boa tarde, Rodrigo. Que informações você tem de dentro aí do plenário agora?
Maria, como era de se esperar, é claro que o calor dos protestos lá fora, aqui em frente, lá em frente, a Alerj se reflete na temperatura aqui dentro. O que a gente tem aqui agora é um tom bastante elevado da oposição. 3 deputados da oposição, mais especificamente, para ser mais específico, do PSOL e do PDT, já pediram a suspensão da sessão aqui na Alerj, alegando basicamente 2 pontos. Querem a presença do governador Luiz Fernando Pezão, do PMDB, aqui na Alerj, para participar desse debate que começou agora há pouco, às 3 da tarde, e querem também que só haja sessão quando a situação lá fora estiver mais calma. Não calma, como mostrou agora o repórter Pedro Neville, em comparação que houve mais cedo, aquele confronto com polícia, derrubada das grades, mas calma depois de haver um diálogo entre a cúpula do governo e os sindicatos e a população. Nesse momento, mais um deputado discursa aqui, já foram, portanto, 3 pedidos de suspensão dessa primeira sessão. O que a gente tem aqui hoje, começou agora há pouco, às 3 da tarde, é o primeiro debate sobre os 21 projetos de lei encaminhados pelo Pezão aqui à Alerj. Quem fala agora é o deputado Valdec Carneiro, do PT. As 2 propostas que vão ser debatidas hoje, que nem começaram a ser debatidas ainda, são a redução em 30% dos salários do alto escalão do governo, isso inclui governador, vice-governador, secretários e subsecretários, e o pagamento de dívidas precatórias, dívidas judiciais com empresas ou pessoas, que passariam de 60 ou 40 salários para 15 salários. Depois dessas falas iniciais, e aqui o que a gente tem dominando até agora, são pedidos de suspensão da sessão, Maria, aí sim, caso o presidente da Alerj, Jorge Pisani, não acate esse pedido e haja a sessão, a gente começa a ter um debate sobre as propostas, com propostas de emendas constitucionais. Uma das propostas, que a gente já sabe, é para que, com o dinheiro que vai ser economizado nessa redução de salário da alta cúpula do governo, o governo pode, segundo a oposição, bancar o aluguel social, que é um dos benefícios sociais que, segundo consta em um desses 21 projetos de lei, seriam extintos. Isso é que tende a ser debatido ainda hoje aqui na Alerj, caso Jorge Pisani, presidente da Alerj, não acate o pedido de suspensão. O que a gente tem, portanto, Maria, resumindo, nesse início já quente de debate aqui na Alerj, é o pedido da oposição para que haja suspensão da sessão. Mas segue o jogo aqui, os deputados falando, uma presença agora de 60 dos 70 deputados estão aqui na Alerj para esse primeiro dia de debate. Não tem votação hoje, tá? Só lembrando isso. Votação, a previsão é de que só para o início de dezembro a gente tenha a votação das emendas constitucionais e também dos projetos de lei propriamente ditos. São 21 que estão causando esse frisson todo entre sindicatos, servidores, beneficiários de programas sociais e também deputados da oposição aqui. O governo, a gente diz, fala que esses 21 projetos são essenciais para o Rio de Janeiro respirar e conseguir, quem sabe assim, isso dá a dimensão certa da gravidade da crise, atingir o equilíbrio fiscal em 2022 ou 2023. A gente já está falando de outro mandato. E se essas 21 medidas forem aprovadas, e se o governo fizer o dever de casa, não só esse governo, mas o próximo governo. É grave a crise e o primeiro momento desse debate aqui já acalorado, refletindo os protestos lá de fora que a gente tem acompanhado na Globo News.